Bom dia, sou Nádia Brito Panaino e vamos fazer um resumo dos comentários de Ellen White para a lição da Escola Sabatina de hoje, quarta-feira, 7 de outubro de 2020, com o título A Função dos Pais. Deus deu funções importantes para o pai e para a mãe. O pai é aquele que apresenta a família diante de Deus todos os dias, pela manhã e pela noite, suplicando o perdão dos pecados e a graça de Cristo para vencer o mal. Ele também é o protetor do lar. Já a mãe é a professora das crianças e a líder do lar. Por isso mesmo, deve ser sempre respeitada por todos. Ninguém deve lhe dirigir palavras rudes nem descuidadas, principalmente diante das crianças, porque ela é sua educadora. O pai deve ser o exemplo em tudo, principalmente na área religiosa, para que seus filhos possam saber como um verdadeiro cristão deve agir. Arão era muito correto quanto aos seus deveres religiosos, porém falhou terrivelmente na educação de seus filhos. Ele fazia a vontade deles, portanto, não ensinou a honrar a autoridade paterna e, em consequência, a autoridade divina. Com isso, não somente ele, mas toda a nação de Israel sofreu grandemente. A serva do Senhor traz uma mensagem muito importante, tanto para os pais quanto para os filhos. O pai era o dirigente legítimo da própria família enquanto vivesse. Sua autoridade não devia cessar, mesmo depois de os filhos terem crescido e terem as próprias famílias. Não é à toa que o quinto mandamento, em outras palavras, diz o seguinte para os filhos: Você quer viver muito nesta vida? Então, honre teu pai e tua mãe enquanto eles viverem. E quando começa a educação da criança? Antes mesmo de seu nascimento, para que quando ela chegue, todo o ambiente do lar já esteja preparado com a atmosfera cristã para recebê-la. Apesar do pai também ser responsável pela educação dos filhos, a mãe tem uma responsabilidade especial, porque é ela quem carrega o bebê em seu ventre. É ela quem desenvolve o primeiro vínculo afetivo, físico, mental e emocional com o bebê. Quantas mães especiais teve o povo de Israel? Joquebede, Ana, Isabel e, por fim, Maria, mãe de nosso amado Salvador. Os pais e mães precisam entender que eles têm uma obra muito especial a fazer. Precisam ensinar seus filhos a obedecer. E isso não é uma tarefa fácil, porque precisa ser feita com bondade e afeto, e ao mesmo tempo com firmeza, sem ceder aos caprichos dos pequenos, ainda que sejam insistentes. Crianças que aprendem a obedecer aos pais, guiadas no caminho correto, livres de vício, que foram conquistadas com bondade, aprendem facilmente a obedecer a Deus. Meus queridos pais, minhas queridas mães, a obra que vocês têm a fazer é muito solene. Ellen White diz que a salvação eterna de seus filhos depende do seu procedimento. Portanto, cuide com cada palavra que vocês dirigem a eles. Nunca percam a paciência. Contem até 10 antes de falar qualquer palavra com raiva. Papai tinha uma maneira muito peculiar de nos ensinar. Como ele é pastor, cada vez que fazíamos algo errado, ele nos chamava, abria a Bíblia e fazia um sermão sobre o fato. Nos mostrava a responsabilidade que ele tinha, como pai diante de Deus, de nos disciplinar, para que não nos desviássemos do caminho certo, mas que nos daria uma chance de nos arrepender e não fazer mais aquilo. Eu sempre colocava minhas barbas de molho e nunca precisei ser castigada. Mas meus irmãos, principalmente o do meio, tentavam a paciência de papai. Então ele os chamava pela segunda vez e fazia todo o processo novamente, sendo que, no final, dava a chance, prometendo o recurso da vara que a Bíblia oferecia se eles voltassem a cometer a peripécia. E se fizessem novamente a mesma coisa? Vinha todo o sermão mais uma vez e no final a varinha cantava. Porém, o que mais me marcou é que antes de
tudo, papai se trancava no quarto e ficava lá muito tempo, enquanto nós esperávamos do lado de fora. Para nós era um tormento. Preferíamos 1000 vezes receber logo o castigo e terminar a questão, do que ficar esperando todo aquele tempo. Hoje, tenho clareza que o tempo que papai ficava no quarto, ele estava em oração, pedindo sabedoria a Deus para lidar conosco de forma a representar melhor o caráter dele e nos guiar no caminho certo. Hoje, todos nós estamos bem formados na igreja e servindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pelos pais que tive e que Deus seja o mestre e orientador de todos os pais e mães de nossa igreja. Que Ele abençoe a todos e até amanhã.